Fala aí, tudo bem? Tudo jóia? Vamos fazer uma questão da Unesp, segunda fase, 2019 agora, para a gente ver os critérios de correção, tá bom? E além disso, aprender com a resolução. Vamos lá? Bom, a questão é essa aqui, né? Os gráficos a seguir referem-se às funções exponenciais f e g, de R em R, né? Então deu domínio e contradomínio de ambas, definidas por f de x igual a vezes b elevado a x e g de x igual a c mais c que multiplica d elevado a x, com a, b, c e d sendo números reais, b é maior que zero e diferente de 1, assim como d, né, que são as bases, então o padrão é usá-las dessa forma, né, base positiva diferente de 1. Muito bem, então o gráfico está apresentado, né, repare que você tem duas constantes aqui, a e b, a determinar para f, e dois pontos dados, então duas equações. Duas equações para duas incógnitas, deve dar para resolver. G de x igual a c mais c vezes d elevado a x. Foram dados também dois pontos, né? Então, a priori, não será problema calcularmos, né, esses valores. Vou colocar para cá e olhar para os comandos da questão, tá? Então, determine a função f e as coordenadas do ponto de interseção do seu gráfico com o eixo y. Então, depois de determinarmos aí a função f, vamos colocar x igual a zero para encontrarmos o y aqui no cruzamento do eixo, tá? No item B, o comando é determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico. A assíntota é pouco comentada nos cursos, né? Por aí. Então, a gente vai fazer também, tá? Muito bem. Então, vamos à resolução. Tá. Então, substituindo aqui, né, para a gente resolver o item A, nós temos f de menos 1 igual a 4, né? Então, A vezes B elevado a menos 1 igual a 4. E a outra equação é f de 1 igual a 9 quartos. Então, A, vou dar mais espaço, A vezes B elevado a 1 igual a 9 quartos, tá? Bom, o que a gente nota aí, né? Essa primeira equação fica mais visível, né, o que a gente vai fazer, se a gente colocar o b aqui, certo? B elevado a menos 1, então está dividindo por b. E aqui é a vezes b igual a 9 quartos, né? Então, multiplicando as equações, membro a membro, né? Então, a gente pode indicar numa segunda fase dessa maneira. Temos a sobre b vezes AB igual a 4 vezes 9 quartos. Há uma simplificação aqui, né? E outra aqui. E, portanto, A quadrado igual a 9. E, se você reparar, ele diz aqui que A, B, C e D são números reais, mas não fala questão de sinal do A, né? Então, aqui, a priori, o A pode ser 3 ou menos 3. Como o B é positivo, né? Repare, como o B é positivo, se fosse multiplicar por um número negativo, aqui daria negativo. E não é o caso, tá? Mas a gente pode indicar da seguinte maneira. A igual a 3. E aí a gente põe na equação 2, tá? Nós temos 3 vezes B, estou
pegando essa aqui, né? Ou essa aqui, melhor dizendo. 3 vezes b igual a 9/4. Portanto, b igual a 3/4. Por outro lado, a igual a menos 3. Temos menos 3 vezes b igual a 9/4. Portanto, b igual a menos 3/4. E aí eu registro que não convém. Não convém. Tá? Então, ok. Aí a resposta do item A, né? Ele não pediu A e B, ele pediu a função f. Então, f de x é A, quem é A aqui? É o 3, vezes B, 3/4, elevado a x. Né? Então, essa é a resposta do item A. Tá? Muito bem. Item B. Determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico. Então, a função g, como é que vai ficar? Nós temos esse ponto aqui, que é o 0 menos 4. Então, pode até escrever assim, 0 menos 4. O que isso nos dá? C mais c vezes d elevado a x, que é 0, igual a menos 4. Então, c mais c vezes 1 igual a menos 4. 2c igual a menos 4. C igual a menos 2. Tá? Sabendo disso, agora a gente pega o segundo ponto que vai mexer com logaritmo, né? Certo? Então vamos lá. O ponto é log de 2 na base 3 e menos 6. Né? Então fica, já coloco menos 2 no lugar do c. Né? Então menos 2 d elevado a x. Então, no caso, log de 2 na base 3 igual a menos 6. Então, ficamos com menos 2d log de 2 na base 3 igual a menos 4. Portanto, d elevado ao log de 2 na base 3 é igual a 2. Né? E aqui vale a pena a gente aplicar logaritmo dos dois lados. Né? Então, aqui convém até a gente escrever mais uma linha mais elegante. Né? Então, d elevado a log de 2 na base 3 igual a 2. Aplicando o log dos dois lados, em que base? Na base que está aí, 3. Né? O que vai acontecer? Né? A propriedade do expoente do logaritmando que pode ser trazido para cá. Então fica, não precisa indicar a propriedade na prova, tá? Você pode, se indicar não tem problema, mas pode ir direto que fica mais elegante. Então fica isso vezes o log de d na base 3 igual ao log de 2 na base 3. E aí dá para a gente dividir por log de 2 na base 3, os dois membros, e a gente fica com log de d na base 3, desse lado, e 1 do outro. Aplica a definição, né? Então 3 elevado a 1 igual a d. Então d é igual a 3. Você pode até colocar um portanto aqui, mas não há necessidade, tá? Então, a gente já está pronto para dar a função g. Né? Então, a função g de x é c menos 2 mais c menos 2 de novo, vezes 3 elevado a x. Tá? Aí.
E agora a assíntota, né? O que acontece? Aí a gente precisa entender um negócio, tá? O que é uma assíntota? É uma reta que indica uma tendência do gráfico, tá? Então, no caso das funções exponenciais, você vai obter a assíntota fazendo um limite, tá? Um limite com o expoente indo para mais infinito ou para menos infinito, dependendo do caso. Por exemplo, aqui, se você fizer só o estudo, né? Você imagina, não precisa saber trabalhar com limite, mas se você pensar no x aumentando, x igual a 1, igual a 10, igual a 100, igual a 1000, igual a 1 milhão, essa parte da exponencial começa a ficar cada vez maior, tá? Então, 3 elevado, né, uma base maior que 1, elevado a um expoente que está crescendo, está tendendo a mais infinito, vai explodir para mais infinito. E, como está multiplicado por menos 2, então a tendência desse gráfico é ir descendo, mas não tem assíntota nenhuma aqui. Vai ter assíntota onde? Quando o x for para menos infinito, porque 3 elevado a menos 1 é 1/3, 3 elevado a menos 2 é 1/9. Repara que está ficando cada vez mais próximo de zero esse valor. Quando o x tender a menos infinito, né, isso aqui vai para zero. Então, você pode só indicar assim, x tendendo a menos infinito significa g de x, g de x tendendo a quanto? Bom, isso aqui vai para zero. Então, desaparece essa parcela toda, fica só o menos 2. Então, g tende a menos 2. Logo, a assíntota é dada por y igual a menos 2, que é a tendência. Repare que g de x jamais chegará lá, né? No menos 2, mas tende a esse valor. Então, resposta. 2 comandos da questão, eu leio o comando da questão novamente, determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico. Então, resposta. G de x. Copia, né? Menos 2 menos 2 vezes 3 elevado a x, e a outra resposta, y igual a menos 2. Pronto. Pode até escrever aqui a assíntota. Tá? Então, fez isso, gabaritou a questão. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Eu vou trazer para você aqui o que a banca disponibilizou para a gente, tá? Espero que dê para ler aí. Então, ele aqui resolve, né? Tem a resolução toda, a maneira deles, né? Não vai fugir muito do que a gente fez. E aí, o critério, né? A pontuação, né? Repare que aqui ele fala sobre pontuação. Se o candidato determinar os valores de C e D ou a função, deixa eu voltar um pouquinho, porque acho que ele falou antes do outro, né? Vamos voltar aqui. Pontuação do item A. Se o candidato, está aqui comigo, ó. Se o candidato determinar o ponto P igual, nossa, o que faltou? O ponto de cruzamento, o próprio, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? São 2 comandos. Você viu que eu não li pela segunda vez o comando aqui. Então, vamos lá. A gente quer as coordenadas do ponto de interseção de seu gráfico com o eixo Y. Então, eu volto aqui. Você vê como é? Mas vamos lá. Então, aí a gente põe o seguinte. A gente vai colocar, para encontrar o ponto de cruzamento aqui, né? Esse ponto aqui, a gente vai fazer x igual a 0. Então, f de 0
vamos escrever aqui, né? f de x é igual a 3 vezes 3/4 elevado a x. F de 0 igual a 3 vezes 1, né? Igual a 3. Isso nos dá o ponto de cruzamento, que é 0,3. Você pode até conferir no gráfico se esse valor 3 faz sentido. Aqui em cima é 4. Aqui é 9/4, que é 2,25. Então, 3 está de acordo. Concorda, não? Tá? Bom, e aí a resposta aqui, né? Tem que ser isso aqui e o ponto de cruzamento, que é o 0,3, tá? Então, voltando aqui aos critérios de correção, pronto. Então, pontuação. Se o candidato determinar o ponto P igual a 0,3 ou F de 0 igual a 3, ou ainda para x igual a 0 tem-se y igual a 3, então ele receberá um ponto. Não será pontuada a resposta sem justificativa. A pontuação sobre a função. Ó, se o candidato determinar A igual a 3 e B igual a 3/4, ou a função f de x igual a 3 vezes 3/4 elevado a x, então ele receberá um ponto. Se o candidato esquecer os parênteses, ele ainda receberá um ponto. Mas não deveria, né? Se a gente for pensar, se não colocar parênteses aqui, o entendimento é outro, né? Observamos que, em geral, o candidato considera os valores de A e B positivos. Não será pontuada a resposta sem justificativa. E aí, quando a gente vai para o item B, falando da G, né? Ele fala assim, ó, se o candidato determinar os valores de C e D, está comigo aqui? Não. De C e D, ou a função g de x igual a menos 2 vezes 3 elevado a x, ele receberá um ponto. Caso o candidato determine os valores de C e D, ele deve determinar C igual a menos 2 e D igual a 3. Cabe ressaltar que os valores de D dados em sim, né? Nesse formato, né? Porque, ó, 2 vezes raiz cúbica de 2 também está valendo, tá? Tem que tomar cuidado aqui, ó. Olha isso, né? Isso aqui, ó, mesmo que isso seja um abuso de notação, eles consideram. Interessante, né? Bom, a gente fez do jeito mais tranquilo, tá? Aí, determinação da assíntota do gráfico de G. Ele usa limite, de fato, tá? Coisa que não é bem do edital, né? Mas eles usaram a notação de limite. Deu outras soluções, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, se o candidato apresentar uma das 4 soluções ou ainda apresentar qualquer justificativa gráfica no espaço de resolução, ele receberá um ponto. Tá bom? Então, é isso, né? Qualquer coisa vocês podem me pedir o arquivo para poder consultar e olhar com mais detalhe essas variações, né, que ele propõe. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E que isso tenha contribuído para a sua aprovação nesse ano na Unesp no curso que você quer. Tá bom? Um grande abraço, professor Figueira aí com vocês. Valeu!